Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, o nosso objetivo hoje é estudar sequências numéricas. Não sequências aleatórias, mas sim uma sequência bem específica e bem construída chamada de progressão aritmética. Os seus conceitos são fundamentais, as suas deduções também são deduções bem simples e nós temos que aprender a facilitar as contas dentro de uma progressão aritmética. Então, vem com o Titi, vamos seguir em frente com o nosso estudo. Queridos, estou compartilhando com vocês aí o nosso slide de progressão aritmética que vamos começar agora em 3, 2, 1 na sua tela. Queridos, este espetáculo de homem apresenta para você uma sequência numérica muito característica chamada de progressão aritmética, para os mais íntimos, PA. Queridos, nós já sabemos que uma sucessão de números é chamada de sequência numérica. Porém, para essa sucessão de números ser de fato uma sequência numérica, ela tem que ter uma lei de formação. A progressão aritmética não é diferente, ela possui uma lei de formação própria. E essa lei de formação é o que garante que nós vamos chamar ela de progressão aritmética. O nome nós vamos entender no meio da aula o porquê que ela é chamada de progressão aritmética. Bom, a definição de uma progressão aritmética seria toda sucessão de números, ou seja, uma sequência numérica, onde cada termo a partir do segundo é dado pela soma do antecessor a uma constante. Ou seja, eu sempre pego o termo anterior e somo a esse termo uma constante. Essa constante aqui a gente está chamando de R. Essa constante R, ela vai ser chamada de razão da progressão aritmética. Ou seja, para achar os termos seguintes da sequência, eu pego o termo anterior e somo uma constante. O nome dessa constante é chamada de razão da PA. A gente vai representar ela pela letrinha R minúscula. Beleza? Então, essa é a definição de uma progressão aritmética. De maneira geral, como a gente pode escrever, então, uma PA, Tiago? Bom, a PA, né, que é chamada de progressão aritmética, genérica, vai ser dado por essa lei de formação. Então, seja a sequência PA A1, A2, A3, A4, reticências, AN. Nesse caso, A1 representa o primeiro termo da sequência, o A2 representa o segundo termo da sequência, o A3 vai representar o terceiro termo da sequência, o A4 vai representar o quarto termo da sequência e assim por diante. E o AN representa um termo qualquer desta sequência. Nesse caso, ele pode ser o último, o aenésimo termo dessa sequência. Lógico que se essa sequência é chamada de PA, lá pela definição, o que é a PA? Toda sequência numérica, ou seja, toda sucessão de números, onde cada termo é obtido através da soma do antecessor por uma constante, chamando essa constante de razão R. Então, por exemplo, a partir do segundo vem que o A2 vai ser o antecessor. Quem que é o antecessor? A1 mais a constante. Quem que é a constante? R. Ou seja, o A2 vai ser o A1 mais a razão. Então, essa sequência numérica, cada termo, o A3, vai ser obtido pelo antecessor, o A2, adicionado a uma constante, R. Então, o A3 é o antecessor, A2 mais R. Quem vai ser o A4? Cada termo A4 é obtido pelo antecessor. Quem que é o antecessor do A4? A3, adicionado a uma constante, R, razão da PA. Então, o A4 vai ser o A3 mais R. Dessa mesma forma, o A5 vai ser o antecessor, o A4, mais essa constante, R. De maneira geral, o A6 é o A5 mais R. O A7, o A6 mais R. O A20 é o A19 mais R. Então, de maneira geral, eu posso falar que o AN, ou seja, um termo qualquer,
vai ser o antecessor, ou seja, o AN menos 1, o antecessor de N, mais R. É desta forma que a gente define, então, o que é uma progressão aritmética. A PA é uma sequência de números, A1, A2, A3, A4, reticências a N, onde cada termo é obtido através da soma do antecessor a uma constante R chamada razão da progressão aritmética. Evidentemente, o A1, A2, A3, AN são os termos dessa sequência e R será a razão de crescimento da PA. Ou seja, o crescimento da PA está associado ao númerozinho R. Então, se eu somo um número positivo, ela cresce de uma forma. Se eu somar um número negativo, ela vai crescer de outra forma. Então, a PA é uma definição simples. Basta eu pegar o antecessor e somar uma constante de crescimento. Essa constante a gente chama de razão da PA. Beleza, queridos? Então, nós definimos uma PA e entendemos como se escreve uma PA genérica e como ela se comporta aqui nesse quadradinho. É evidentemente que eu preciso definir quem que é essa razão da PA. Se quem faz a PA crescer é essa razão que me interessa, como, Tiago, que eu calculo a razão da PA? Bom, a partir da lei de formação, eu consigo entender que a razão pode ser obtida, calculada, através da diferença de dois termos consecutivos. Como, Tiago? Bom, vamos pensar aqui, ó. Eu sei lá da definição que o A2 é o A1 mais R. O A3 vai ser o A2 mais R. O A4 vai ser o antecessor A3 mais R. O A5 vai ser o antecessor A4 mais R. De maneira geral, o AN vai ser o antecessor AN menos 1 mais R. Então, é evidente, é lógico que daqui eu posso passar esses termos subtraindo e isolar o R. Ou seja, nesse caso aqui, ó, se o A2 é o A1 mais a razão, eu posso falar que A2 menos o A1, jogo o A1 aqui para a esquerda, o A2 menos o A1, vai ser igual à razão. Da mesma forma, se o A3 é o A2 mais a razão, o A2 pode passar subtraindo. Então, vai ficar A3 menos o A2 é igual à razão. Se o A4 é o A3 mais a razão, como que eu calculo a razão? A razão pode ser o A4 menos o A3. Passo o A3 negativo. O A4 menos A3 vai ser igual à razão. Seguindo esse raciocínio, a razão pode ser o A5 menos o A4. A razão pode ser o A8 menos o A7. A razão pode ser o A12 menos o A11. A razão pode ser o A15 menos o A14. Ou seja, como que eu obtenho a razão da PA? Eu consigo obter a razão da PA fazendo como? Subtraindo, olha para mim, subtraindo, fazendo a diferença de dois termos consecutivos. Então, se eu subtrair dois termos consecutivos, nós estamos trabalhando, então, a razão de uma PA. Ou seja, de maneira geral, a razão de uma progressão aritmética vai ser um termo AN menos o seu antecessor, AN menos 1. Então, a razão é a diferença de dois termos consecutivos, o AN menos o antecessor, AN menos 1. É desta forma que a gente obtém uma razão da PA. Tiago, para que serve essa razão da PA? Bom, ela vai indicar o crescimento desta progressão aritmética. Por isso que quando se fala em classificar uma PA, a classificação está diretamente ligada a esta razão. É lógico e evidente que a razão, então, faz com que essa sequência cresça ou decresça. Ou seja, se ela vai ser uma sequência crescente ou se ela vai ser uma sequência decrescente. Então, lá pela definição, aí o Tiago vai voltar aqui um pouquinho, como eu estou somando um número ao antecessor, se eu somo um número positivo, esse número vai aumentar. E se eu somo um R negativo, esse número vai o quê? Diminuir. Então, isso é algo notável. A gente pode perceber isso de maneira dedutiva. Quando eu somo um número positivo, o número aumenta. Quando eu somo a um número negativo, esse número decresce,
diminui. Então, é evidente que eu consigo entender o seguinte: se a razão de uma progressão aritmética, se a razão for positiva, essa PA vai ser chamada de PA crescente. Como assim crescente, Thiago? Os números vão crescendo. Então, se a razão é positiva, a PA é chamada de PA crescente. Agora, se essa razão for negativa, ou seja, se o R for menor que zero, a sequência vai diminuir. O número vai diminuir. Então, a PA vai ser uma PA decrescente. Então, perceba, observe que a razão de crescimento se dá R positivo, PA cresce. Se o R é negativo, ou seja, estou somando um número negativo, a PA vai ser decrescente. No ponto de vista crescente e decrescente, eu estou falando que os números estão ficando cada vez maiores, crescentes, ou que esses números da sequência estão ficando menores, no caso da decrescente. Então, a PA pode ser crescente se a razão é positiva ou decrescente se a razão for negativa. Vamos ver alguns exemplos e perceber esse comportamento, então, nos números, dentro de uma sequência que não seja algébrica, que não seja genérica. Então, vamos analisar dentro de números. Bom, queridos, imagina que eu te dou uma PA, a PA é 2, 5, 8, 11 reticências. Repara que se eu tenho essa sequência, eu tenho, através de um método dedutivo, como deduzir o próximo. 2, 5, 8, 11. Quem que é o próximo? 14. Quem que é o próximo? 17. Quem que é o próximo? 20. Aí, Thiago, como é que você sabe isso? Eu deduzi o crescimento. Essa razão aqui é 3. Por que essa razão é 3? Porque a razão é a diferença entre dois termos consecutivos. Então, a razão pode ser 5 menos 2. Se a razão for 5 menos 2, 5 menos 2 é 3. Opa, a razão é 3 positivo. Como a razão é positiva, essa PA cresce. Então, ela cresce de quanto em quanto? Ela cresce de 3 em 3. Né? Para quem gosta de escrever aí, ó, de 2 para 5, aumentou 3. De 5 para 8, aumentou 3. De 8 para 11, aumentou 3. Se você perceber isso, ela cresce de 3 em 3. É isso que está acontecendo naquela sequência. Por isso que ela é crescente, porque o número está ficando cada vez o quê? Maior. Essa PA ela pode ser infinita, quantos termos eu quiser. Mas, lógico e evidente que eu vou perguntar qual é o 18º termo dessa sequência. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho aqui ainda na aula para entender como que eu vou calcular o 18º termo dessa sequência. Eu vou ter que criar um artifício, um algoritmo para fazer essa continha. Bom, PA crescente está aí. Vamos usar mais um exemplo. Observe a PA 21, 35, 49, 63. Isso é uma PA, eu já falei que é uma PA. Então, a razão é constante, ela cresce de tanto em tanto. Neste caso, como que eu posso calcular a razão? Eu posso fazer o A2 menos o A1, a diferença de dois termos consecutivos. 35 menos 21. E 35 menos 21 dá 14. Opa, razão 14, mais uma vez, é positiva. Se a razão é positiva, essa PA também é uma PA o quê? Crescente. Os números estão ficando cada vez o quê? Maiores. 21 para 35, aumenta 14. Ó, vamos anotar aqui para você entender. A razão é 21 para 35, 14. Mas poderia ser de 35 para 49, que aumentou 14 do mesmo jeito. Ou de 49 para 63, que aumentou 14 do mesmo jeito. Certo? Beleza? Vamos a mais uma PA. PA 52, 48, 44, 40, reticência. Observe que os números estão ficando cada vez menores. Se os números estão ficando cada vez menores, ela é uma PA decrescente. O porquê, Thiago, que ela é uma PA decrescente? Porque a razão vai ser o 48 menos o 52. E 48 menos o 52 dá menos 4. Ela deu um número negativo. Se a razão é negativa, a PA é decrescente. Os números ficam cada vez menores. Claro que para calcular eu poderia pegar qualquer termo. Eu posso fazer 40 menos 44, desde que sejam dois termos consecutivos. Então, o 40 menos o 44 dá menos 4. PA decrescente mais uma vez. Bom, próxima. PA menos 8, menos 10, menos 12,
menos 14. Repara, os números estão ficando cada vez menores, mais negativos, né? Menos 8, menos 10, menos 12, menos 14. Como que eu acho essa razão? A razão vai ser o menos 10 menos o menos 8. Só que menos 10 menos o menos 8, menos com menos dá mais. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Continua sendo uma razão negativa, a PA continua sendo decrescente. Agora, e se eu tenho a PA 5, 5, 5, 5? Repara que eu estou avisando para você que isso aqui é uma PA. Existem controvérsias, né? 5, 5, 5, 5. Bom, na verdade, isso aqui não é PA, isso aqui não é PG, isso aqui é uma sequência chamada de sequência constante. Para alguns autores, fala-se PA constante. A PA é constante quando a razão é zero. Ah, tudo bem, pode ser. Por quê? Porque a razão não é a diferença de dois termos consecutivos. Então, vai ser 5 menos 5. E 5 menos 5 dá zero. Agora, se a razão é zero, essa sequência não está nem crescendo e nem decrescendo. Porque quando eu somo um número zero, o zero é elemento neutro. Ou seja, não altera o valor. Então, é preferível chamar essa sequência de sequência constante do que de progressão aritmética. Mas se eu falo que ela é uma PA, eu vou admitir que a razão dela é zero. Então, ela vai ser uma PA constante. O Thiago não gosta muito do termo PA constante ou PG constante. É chamada de sequência constante. Beleza? Então, associar razão positiva a PA crescente. Razão negativa a PA decrescente. Isso é importantíssimo entender. Saber como se calcula uma razão e entender que ela interfere no crescimento. Como essa sequência cresce ou decresce. Beleza? Bom, queridos, o nosso grande objetivo da aula é percebermos a construção de um termo geral para uma progressão aritmética. Tiago, como assim? Bom, querido, quando eu olho a definição da PA, a partir de uma PA genérica A1, A2, A3, A4, AN, que é essa sequência que está aqui, eu consigo perceber facilmente que cada termo pode ser escrito a partir da razão e do antecessor. Porém, eu posso também perceber, se eu fizer algumas mudanças, facilmente, aí já não é tão fácil assim, que eu posso escrever esse termo a partir da razão e do primeiro termo apenas. Então, é isso que o Thiago colocou aqui. Ó. Se eu manipular a PA A1, A2, A3, A4, AN, podemos perceber facilmente que cada termo vai ser escrito a partir da razão e do primeiro termo. Quando eu escrevo um termo a partir da razão e do primeiro termo, eu estou criando uma fórmula geral que expresse qualquer termo desta progressão aritmética. Lembra lá naquela primeira PA, 2, 5, 8, 11, o Thiago perguntou qual era o 18º termo? Posso fazer na mão. Contar aqui 18, o 18 é esse aqui. Mas eu posso facilmente representar esse 18º termo a partir da razão e do primeiro termo. Tiago, como? Bom, vamos manipular uma PA. A partir da definição, eu sei, você sabe, nós sabemos que o termo geral seria, cada termo vai ser o antecessor mais a razão. Então, nessa PA genérica, o A2, cada termo, vai ser o A1, o antecessor, mais a razão. Pronto. Eu tenho aqui quem é o A2. Então, presta atenção aqui, o Thiago vai colocar uma canetinha aqui, para que você entenda. Então, vamos lá. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Está aqui de verde. Agora, vamos pensar quem é o A3. Aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O A3 vai ser o antecessor, que é o A2, mais a razão, correto? Só que presta atenção, eu conheço esse A2. Quando eu falo que o A3 é o A2 mais a razão, tá certo? Eu estou usando a definição da PA. Cada termo, A3 é o antecessor, A2 mais a razão. Porém, o que acontece? No lugar do A2, eu posso colocar 1 mais R. Então, é isso que o Thiago fez aqui. Eu estou escrevendo essa sequência e no lugar do A2 eu coloquei quem? A1 mais R. Então, vai ficar A2 mais R, ou seja, A1 mais R mais R. Só que R mais R dá 2R, ou seja, presta atenção, eu estou escrevendo
que esse A3, ele vai ser quem, então? Ele vai ser o A1 mais 2R. Então, o A3, que é esse terceiro termo aqui, ele vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. Tiago, como então que eu iria calcular o A4, então? Deixa eu ver se eu entendi. Bom, vamos lá, o A4. O A4, no termo geral, o A4 vai ser o antecessor. Tiago, quem que é o antecessor? A3 mais a razão. Pô, isso é lógico, o A4 é o A3 mais a razão. Mas repara, quem que é o A3? O A3 é o segmento vermelhinho aqui, ó. O A3 ele é A1 mais 2R. Ou seja, no lugar do A3 eu coloco A1 mais 2R. Lógico que aqui eu ainda tenho um R aqui para somar. Então vai ser A1 mais 2R mais R. E 2R mais R dá 3R. Ou seja, o meu A4 ele vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. Então, quem que é o A4? A1 mais 3 vezes a razão. Eu estou criando um modo de colocar qualquer termo em função do primeiro e da razão. Isso é algo importante do ponto de vista dentro da matemática, a gente tem que visualizar isso. Então, mais uma chance. Como que eu vou calcular o A5? Aí, presta atenção, o A5. Quem que é o A5? O A5 vai ser o antecessor. Nesse caso, quem que é o antecessor? O A4 mais a razão. O A5 é o A4 mais a razão. Só que perceba que o A4 é o A1 mais 3R. Então, no lugar do A4, eu vou escrever A1 mais 3R. Então, vai ser A1 mais 3R mais o próprio R que eu tenho que somar. Só que 3R mais R dá 4R. Ou seja, eu estou chegando que o meu A5 ele vai ser o A1 mais 4R. O que o Tiago fez aqui é mostrar que cada termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. A3, A1 mais 2R. A4, A1 mais 3R. A5, A1 mais 4R. Então, se eu for desenvolver isso para N termos e usar esse raciocínio, um termo qualquer a N vai ser sempre dado como? Através do A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, olha, de novo, o AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tiago, eu posso perceber isso? Pode. Tiago, eu posso guardar isso? Pode. Sem problema nenhum. Eu só preciso entender que o termo geral AN, ele sempre vai ser escrito a partir do primeiro termo, mais um número que multiplica a razão. Mas quem que é esse número que multiplica a razão? Vai ser N menos 1. Olha lá. Então, por isso que aqui a gente vai guardar essa fórmula. O AN vai ser igual ao A1 mais o N menos 1 vezes a razão. Quem multiplica a razão é o antecessor da posição que eu quero descobrir. Então, se eu quero perceber o A20, quem que é o A20? O A20 vai ser o A1 mais 20 menos 1, que dá 19, vezes a razão. Então, vai ser sempre o antecessor multiplicando a razão. É dessa forma, que a gente acha o termo geral de uma progressão aritmética. Beleza? Tiago, eu vou ter que decorar isso? Bom, gente, volto a repetir, é uma coisa intuitiva. Né? É uma coisa intuitiva. A gente pode perceber isso. Mas, se você tem dificuldade de visualização, seria bom você guardar isso aqui. Para uma prova aberta, alô PISME, alô ERG, para uma prova aberta, eu preciso escrever isso. Olha, sabemos que o termo geral da PA é dado por AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas eu posso simplesmente usar uma noção intuitiva, uma intuição dedutiva. Ou seja, de maneira mais prática, quando eu tenho uma PA genérica, A1, A2, A3, A4, o AN, eu posso de cara falar que o A8 vai ser o A1 mais 7R. Por quê? Porque quem multiplica a razão é o antecessor da posição. Se eu quero a posição 8, o antecessor é 7. Então, o A8, o oitavo termo, é o primeiro mais 7 vezes a razão. Quem que é o A11? O A11 é o A1 mais 10 vezes a razão. Por quê? Porque se eu quero o A11, o 11º, quem multiplica a razão é o antecessor, é o 10º, 10.
Correto? Então, o A11 vai ser o A1 mais 10 vezes a razão. Quem que é o A24? O A24 vai ser o A1 mais 23R, porque o número que multiplica a razão é o antecessor da posição. Não estou na posição 24, o antecessor é o 23. Então, o A24 é o A1 mais 23R. Olha, de forma intuitiva, é até mais rápido que decorar aquela forma. A35 é o A1 mais 34R, porque quem multiplica a razão é o antecessor da posição. A posição é 35, o antecessor é 34. Então, por isso que o A35 é o A1 mais 34 vezes a razão. Tome nota. Isso é muito importante. Olha, eu vou repetir. Isso é muito importante para a gente. Existe uma diferença entre eu escrever isso de forma intuitiva, que é o que nós acabamos de escrever aqui, ou de uma forma genérica, usando aquela fórmula. O AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tiago, numa prova fechada, posso usar direto isso aqui? Pode e deve. É dedutivo. Por isso você tem que tomar nota. Mas numa prova aberta, você também precisa ser formal. Então, você tem que saber a fórmula geral. AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Queridos, é desta forma que a gente encerra a nossa primeira aula de progressão aritmética. Depois nós vamos voltar com a parte 2 de progressão aritmética, onde nós vamos aprender a interpolar os termos e a discutir as propriedades de uma PA. E, posteriormente, fazer o estudo da soma dos termos de uma PA. Para aí sim, então, a gente começar a fazer os exercícios desse tipo de sequência específico. Ou seja, vamos ficar craques em progressão aritmética, porque é um assunto fácil, recorrente nos vestibulares e que a gente precisa acertar lá na hora da prova. Beleza? Queridos, um beijo do Titi e até a próxima, se Deus quiser.